Olá, me chamo Bruno Sudré, sou aluno de Iniciação Científica CNPq no Instituto de Matemática e Estatística da UERJ. Eu tenho como trabalho o conjunto dominante de localização de vizinhança aberta do grafo de Petersen. Eu tenho como intuito no trabalho achar um menor subconjunto S de vértices no grafo de Petersen N1, de tal forma que para quaisquer dois vértices deste grafo, nós chamamos que a sua vizinhança aberta e interseção com este S, elas têm que ser diferentes. Porém, temos que ter alguns conceitos básicos antes, que seria o de conjunto dominante, que também é um subconjunto de vértices do grafo, de tal forma que para quaisquer vértices do grafo, menos os do subconjunto, eles têm que ser adjacentes a pelo menos um vértice desse subconjunto. Ou seja, na vizinhança aberta, na vizinhança deles tem que ter pelo menos um único vértice deste subconjunto. Agora também temos que saber o que é um conjunto dominante aberto, que também é um subconjunto de vértices do grafo, mas só que diferente do conjunto dominante, e neste tem que ter, para todos os vértices do grafo, ele tem que ter na sua vizinhança aberta pelo menos um vértice deste subconjunto. E com isso nós já conseguimos determinar o que é um conjunto dominante de localização de vizinhança aberta, que também é um conjunto dominante aberto. Só que neste temos uma especificação a mais, que é que para quaisquer dois vértices do grafo, nós temos que a vizinhança aberta deles com interseção com este subconjunto S, eles têm que ser diferentes, essa vizinhança tem que ser diferente. E também temos que, quando nós conseguimos um subconjunto com uma cardinalidade mínima, ele recebe um nome especial, que é OLID7. E para chegarmos nesse OLID7, nós utilizamos três métodos. O primeiro foi analisarmos a vizinhança do grafo de Petersen. Já que ele é um grafo 3 regular, ele nos apresentou um padrão na sua vizinhança, que já nos deu um conjunto dominante de localização aberta. E com isso nós fomos analisando até chegarmos no menor. E o segundo método que nós utilizamos partimos de um subconjunto com só um único vértice e fomos aumentando a sua cardinalidade até chegarmos em um subconjunto que aterisse as nossas características e já seria o nosso de menor cardinalidade. O terceiro método foi analisarmos um conceito básico, que seria o de conjunto dominante aberto, que sem ele nós não conseguimos um conjunto dominante de localização de vizinhança aberta. No primeiro método, o que nós fizemos? Analisando a vizinhança, ela já nos deu um subconjunto com uma cardinalidade M, que já atende a nossas características. E com isso, nós reduzimos a cardinalidade em 1, ou seja, retiramos um vértice deste subconjunto e vimos que um vértice já ficaria sem interseção com esse subconjunto que nós queremos. E com isso, nós fomos rearranjando a posição dos vértices que estão em S, de forma que, primeiramente, nós conseguíssemos um conjunto dominante aberto. E a partir deles, tentar achar um subconjunto dominante de localização de vizinhança aberta. E não conseguimos. Eles sempre tem dois vértices que tem a interseção da sua vizinhança aberta com S iguais. E com isso nós fomos para um segundo método, que foi de analisar, começarmos com um único vértice e aumentando a sua cardinalidade nesse subconjunto. E conseguimos chegar no mesmo resultado, que com n menos um vértice na sua cardinalidade não seria possível, porque também, do mesmo motivo, acaba ficando que pelo menos dois vértices tem na sua vizinhança aberta a interseção com S sendo iguais. E também, no último método, utilizamos o conceito básico, nós vimos que em um grafo específico, nós vimos que nós não conseguimos um conjunto dominante aberto com n menos um vértice desse subconjunto. Ou seja, juntando os três métodos, nós chegamos no mesmo resultado, que seria que temos o OLID7, que é o conjunto mínimo, com n vértices.